População em situação de rua. Plano de ação e monitoramento para efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Desse modo, este plano de ação e monitoramento propõe medidas de amplo alcance em 7 eixos. Eixo 1: assistência social e segurança alimentar, ampliação e fortalecimento dos serviços socioassistenciais voltados ao atendimento da população em situação de rua, buscando garantir seu acesso aos programas de assistência social, alimentação e proteção social, em articulação entre governo federal, estadual e municipal e sociedade civil para uma resposta integrada aos desafios enfrentados por essa população. Eixo 2: saúde, expansão e qualificação da rede de serviços em saúde, capacitação dos profissionais de saúde e a articulação intersetorial entre as políticas, visando a garantia de proteção à população em situação de rua nos territórios. Eixo 3: violência institucional, enfrentamento à violência institucional e fomento a uma cultura de respeito aos direitos da população em situação de rua, por meio de normativas, diretrizes e formação de agentes de segurança pública. Eixo 4: cidadania, educação e cultura, promoção de direitos e cidadania da população em situação de rua, com foco em seus contextos, demandas e especificidades, por meio da implementação de serviços de acolhimento especializados, do fomento a iniciativas comunitárias de promoção da cidadania com foco em justiça racial, da emissão de documentação e do acesso aos equipamentos de educação e de cultura. Eixo 5: habitação, ampliação das possibilidades de habitação digna para as pessoas em situação de rua, por meio de priorização de acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida, bem como implementação, em caráter de piloto, do programa Moradia Cidadã. Eixo 6: trabalho e renda, ampliação do acesso da população em situação de rua ao mundo do trabalho, por meio de cooperativismo, associativismo, qualificação profissional, fomento a empreendimentos solidários e estímulo à contratação pela iniciativa privada e pelo setor público. Eixo 7: produção e gestão de dados, produção e gestão de dados sobre população em situação de rua para subsídio de ações e políticas públicas qualificadas e baseadas em evidências. O quadro a seguir apresenta a síntese do número de ações de cada eixo, com o investimento inicialmente previsto para a efetivação das ações do plano. É importante mencionar que as notificações de violência no SINAM são realizadas apenas quando a vítima acessa o sistema de saúde e o agente público realiza o registro da informação sobre a sua situação. Desse modo, é muito provável que esses números estejam subnotificados e não representem o total de casos de violência contra essa população. Os 5 estados com o maior número de notificações de violência contra a população em situação de rua no período foram: Plano de Ação e Monitoramento para Efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua Pequeno Quadrado Preto, São Paulo, 23% Minas Gerais, 22% Bahia, 11% Paraná, 7% Rio de Janeiro. 4% homens negros e jovens correspondem às principais vítimas desse tipo de violência. Pessoas pretas 14% e pardas 55% somam 69% das vítimas e a faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos 26%, seguida de 30 a 39 anos 25%. Crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos representaram 14% das vítimas, chegando a 22% na região norte, e as pessoas idosas correspondem a 6%. Em 2022, 14% das vítimas possuíam algum tipo de deficiência ou transtorno. Os dados do SINAM referentes ao ano de 2022 apontam que, apesar de representarem apenas 13% do total de pessoas vivendo nas ruas, as mulheres são vítimas de 40% dos casos de violência notificados. As mulheres transexuais representam a identidade de gênero mais frequente entre as vítimas que tiveram esse campo preenchido. Em relação ao tipo de violência, 88% das notificações naquele ano envolviam violência física, sendo a violência psicológica a segunda mais frequente, 14%. Pessoas desconhecidas das vítimas foram indicadas como prováveis autores da agressão em 39% dos casos e o local de agressão mais frequente foram as vias públicas. Casos recorrentes correspondem a 28% das notificações.